Boa noite para vocês. Estamos aqui na semana anti-inflamatória, que começou desde quinta-feira passada e vai até quinta-feira dessa semana. Já falamos com muitas pessoas muito queridas, já falamos com o Dr. Danilo Carneiro e ele falou várias dicas legais sobre inflamações e ervas. Já falamos comigo mesmo, né, gente? Que eu fiz a nossa queridíssima live, que foi um sucesso de alimentação anti-inflamatória. Segunda-feira, que foi ontem, eu falei com o Bruno Bernardi sobre posturas, dores posturais, dores no corpo. Então, se você perdeu todas essas 3 lives que aconteceram até agora, depois que terminar essa live, corre lá no meu IGTV, porque essas lives da semana anti-inflamatória, elas só vão ficar salvas durante essa semana no meu IGTV, tá? Então não adianta chorar depois, querer ver a live, porque elas vão ficar depois escondidinhas especiais e vou embrulhar para o presente. Hoje eu quero conversar com uma pessoa muitíssimo especial do meu coração. Já vou chamar ela aqui. Inclusive, antes de chamar ela, já vou colocar aqui um comentarinho, fixar o comentarinho sobre do que se trata essa nossa live, não é verdade? Pronto, fixei. E essa queridíssima Bia Ramos, eu sou apaixonada por ela e ela é uma pessoa muito de luz mesmo. Vocês vão adorar conversar com elas e com ela. Inclusive, já venha se chegando, Bia. Oi, Mari! Tudo Adorei bem? esse filtro! Eu tô procurando o meu filtro, na verdade, que eu uso em todas as lives. Deixa eu ver se Ai, eu acho ele aqui. Eu tenho um filtro que eu amo, que eu uso em todas. Aqui, achei. É meu filtro. ai, esse olho maravilhoso Agora, só ressaltou com esse filtro, né? pronto, agora sim. Deixa eu aumentar aqui. Ai, que legal, Bia! Ah, E que é bom muito que a louco, gente tá né? aqui, Porque. feliz. Não, é muito legal isso, porque a gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muito mais tempo, né? Você tem essa sensação também? Aham, exatamente. É engraçado isso, né? Como parece É, mesmo que a gente se conhece há muito tempo. É muito bom, né? Porque parece que a gente está conversando. E é mesmo, a gente está em casa, né? Mas parece que a gente está tipo, no sofá conversando, né? é verdade. Que delícia. Eu quis É, trazer essas lives justamente para ter essa intenção de ser um grande papo com uma pessoa muito querida, com uma pessoa muito amiga mesmo, com uma coisa muito light, sabe? Sem aquele peso daquela monte de informações da live, sabe? Um papo descontraído que a gente possa aprender junto. Então as pessoas já estão chegando. Boa noite, gente. E assim, queria que oi, você se apresentasse. gente! Sejam É, bem-vindos. legal. Queria que você se apresentasse um pouquinho, porque eu acho que as pessoas que estão aqui estão chegando através do meu canal e depois eu me apresento também, né, para as pessoas que te conhecem e não me conhecem. Sim, com certeza. Gente, primeiro é um prazer estar aqui, né? Como a Mari falou aí, é um prazer mesmo. E só para me apresentar um pouquinho para vocês, meu nome é Bianca, mas podem me chamar de Bia, como eu gosto de ser chamada. E hoje, o que que eu faço, né? Todos os dias eu acordo para... É o meu propósito, né? Resgatar a essência do ser humano para um mundo mais feliz. E para isso, eu estudo sobre felicidade. Então, através da neurociência, através da psicologia positiva e dos talentos e pontos fortes do Gallup, eu acordo todos os dias para estudar sobre felicidade. E a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu sou vegana, já tenho mais de 3 anos. É algo que faz parte da minha vida. E, enfim, eu estudo sobre felicidade, é isso que eu faço hoje. Eu gosto muito de entender o funcionamento do nosso cérebro, entender o porquê existem, né, pessoas que se consideram mais felizes que outras, enfim. Então, hoje, através de mentorias, workshops, palestras e tudo que há de bom, eu costumo falar, né, como, eu não sei porquê, mas eu lembrei disso agora, Mari. Eu vou falar mesmo, porque eu acredito que a gente está numa conversa natural, né? Eu não lembro porquê, mas eu lembrei das meninas superpoderosas que falam os ingredientes perfeitos, sabe? É mais ou menos isso que eu procuro para cada pessoa, porque para cada um de nós é uma forma, né? Uma intervenção que funciona melhor em relação à felicidade. Então é isso que eu faço hoje. Não, é demais, gente. E assim, para quem me conhece e não conhece a Bia, vai lá no perfil dela, não agora, depois, né, que terminar. Depois Vai lá dela. no
Depois, depois que terminar, você vai espiar o perfil dela, vocês vão ver como é encantador. A forma que ela fala, a forma que ela passa, ela transmite felicidade em todas as palavras, até mesmo as escritas. Gente, é demais isso. Não tem como não se contagiar. A primeira vez que eu entrei no Instagram dela, eu olhei e falei, gente, eu quero ser amiga dessa pessoa. Não sei por quê, eu quero ser amiga dessa pessoa. Que É justamente linda! por isso, porque é uma pessoa que é apaixonante, né? E transmite essa felicidade, né? Essa felicidade que a gente busca, porque eu acredito que eu tenho muitas seguidoras aqui da Grande São Paulo, essa vida corrida, né? Em que a gente fica tão tomado pela nossa rotina, tão tomado pelo dia a dia mesmo, que as pessoas acabam considerando um peso as obrigações, as tarefas. Elas não veem as tarefas como um leveza, elas veem, ai, que saco. Ai, tem que cozinhar. Ai, não sei o que lá. Ai, tem que ir homeschooling do Isso é muito filho. ruim. Ah, né? E elas Ah, vêm como um peso. Então, eu vejo hoje como a vida das pessoas como está muito pesada por conta dessas tarefas e como o trabalho da Bia, ele é muito importante para que as pessoas consigam fazer esse resgate, né? Esse resgate dessa felicidade, né? Porque a felicidade precisa ser resgatada. Ela está aí dentro de vocês, gente. em Ela está algum lugar, né, em Mari? Ela algum tá. lugar, Exatamente. ela está. Exatamente. Bom, me apresentando também para todo mundo que está entrando e que conhece a Bia e não me conhece, meu nome é Mariana. Eu trabalho com alimentação, né? É lógico que a gente não gosta de ficar usando muitos rótulos, né? Sim. Mas até porque quando as pessoas escutam falar é nutricionista, é terapeuta ayurvédica, as pessoas criam um conceito em cima do ayurveda, em cima da nutrição, uma coisa meio pesada, né? Então eu falo Uhum. assim que eu sou uma treinadora de auto-amor. Ai, que linda, amei! Eu acho que eu nunca tinha ouvido, não, você falar isso. Maravilhoso. Vai ver em todos os meus PDFs dentro da Eu Detox Kitchen que amei. está assinado como treinadora de alto amor. Porque realmente, assim, é lógico que as pessoas precisam saber que por trás dessa Mariana que está falando existe um conceito que eu estudei em universidade e tudo mais, mas o melhor conceito que eu trago na minha vida é o conceito da minha própria experiência. Né? Que assim, é a melhor coisa que eu posso trazer para vocês, é a minha própria experiência. E eu já Uhum. passei por muito, assim. Aos 17 anos de idade, eu tive uma doença muito grave vascular, eu tive uma trombose que afetou o meu braço direito inteirinho, né? A ponto de eu ficar internada muitos anos tomando anticoagulante, né? Tive nódulos na tireoide que eu tive que fazer radioterapia, tive obesidade, né? Eu emagreci 30 quilos para eu estar falando aqui com vocês hoje. Mas eu passei por tanta coisa na minha vida hoje e que a alimentação ela me ensinou tantas coisas que hoje o que eu posso passar de melhor para vocês é a minha própria experiência. Que eu falo assim, talvez o que está faltando nas nutricionistas é se colocar no lugar do outro. Hoje em dia, o que eu mais observo, né? As nutricionistas elas não se colocam no lugar do outro porque talvez de repente elas não tenham vivido aquela experiência. Né? A experiência do sentir, a experiência da patologia, a experiência da obesidade, do sobrepeso, a experiência de não amar o corpo, dessa transição toda. E quando a gente sente essa experiência, a gente quer trazer essa parte emocional, essa parte mental à tona, porque a gente sabe que tem tamanha importância que nem a alimentação. E é por isso que eu vim trazer nessa semana anti-inflamatória alguém falando de emoção, gente, né? E de emoção, do Uhum. nosso campo mental. Porque realmente é essencial que a gente cuide desse nosso jardim. Porque tudo começa através dele, né, Bia? E eu quero É. que você já comece assim. Eu quero agradecer todo mundo que está chegando na live. Um super beijo. Aí tem muita gente querida aqui. Eu já vi um monte de gente querida passando. E, Bia, quero que você comece já falando da sua experiência na transição Uhum. alimentar. Uhum. Mari, só para te falar o seguinte, eu estava até comentando com o meu companheiro que você é o tipo de pessoa que despertou em mim ainda mais a minha vontade de estudar, mais ainda. Porque, por Uhum. exemplo, a gente tem a live de hoje, né? E eu te falei, Mari, eu vou pesquisar sobre a relação do que a gente vai falar com felicidade em si, entender onde tem estudos, etc. Então, antes de falar qualquer coisa, eu quero te falar isso, que você despertou algo muito bom em mim e eu fui Eba. pesquisar mais ainda hoje um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. E Nossa, só eu tô para curiosa pra saber.
Imagina. Legal. Então, em relação à minha transição especificamente, né? Eu vou falar com detalhes, gente. Vou tentar ser sucinta, mas eu quero convidar vocês, já que tá aí ouvindo a gente, a colocar aí dúvidas, enfim, o que vocês quiserem perguntar. Porque, como a Mari falou, é um bate-papo mesmo, é importante a nossa participação, enfim. E eu faço muita questão de falar isso para vocês não acharem que a gente está numa palestra, né, Mari? Que a gente está aqui num diálogo só nós duas. Não, a gente quer conversar com E vocês como se também. a verdade única e absoluta fosse da nossa boca. Exatamente. Quem somos, né, para achar que nós temos alguma verdade, né? Enfim, e aí, como é que foi minha transição, né, para o veganismo? Minha família é mineira, certo? Vou começar por aí. Minha família é mineira, então isso quer dizer que na minha casa sempre teve muito queijo. Muito queijo, era feijão tropeiro, queijo, Nescau, leite, de manhã, de tarde, de noite. Todo mundo domingo era domingo de pão de queijo, sábado era dia de pizza e por aí vai. Eu comia queijo de manhã, de tarde, de noite. E a carne também sempre fez parte. Eu nunca fui apaixonada por carne, mas fazia parte do meu processo. Só que, o que acontece? No primeiro ano que eu comecei a namorar meu companheiro já era vegetariano. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu sempre me alimentei, nunca tive cuidado com minha alimentação. A única época que eu tive cuidado foi por estética. Não foi por qualquer outra coisa. Foi absolutamente por estética. Porque eu ia para academia, eu queria ter um corpo considerado pelo padrão social bonito. Então eu seguia uma dieta lá que me passava e mesmo assim sempre tive muita dificuldade em seguir dieta. E aí o que aconteceu? Ele era vegetariano. E aí nesse processo que ele era vegetariano, sempre que eu pedia um hambúrguer, ele falava assim, por que você tá pedindo isso? Aí eu, me deixa. E aí no fundo da minha mente estava, por que eu tô pedindo isso? Eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu comecei, realmente, por que eu como carne e ele não come? Ué, gente, não é normal comer carne? Aí eu comecei a entender que existia uma outra possibilidade. Eu não sabia dessa possibilidade. E aí, sempre que a gente ia comer, ele perguntava, por que você está comendo? Por que você está comendo? E isso começou a me intrigar. Porque eu nunca gostei de me colocar em caixas sociais. Na verdade, minha vida toda eu tive depressão quando eu tinha 21 anos. Por isso, eu fiz direito na faculdade, né? Então foi por esse processo, assim, de não me sentir pertencente. E por sair de uma caixa, né, social que eu mesma tinha colocado. E aí eu tava nesse processo e aí ele perguntando pra mim por que eu comia isso. Não de uma forma me julgando, nada disso. Só querendo trazer uma consciência só pra eu pensar. Né? Exatamente, Mari. Só pra eu pensar, tipo, porque eu realmente nunca tinha parado pra pensar. Pra eu pensar se realmente aquela era a minha escolha. E aí eu comecei a refletir sobre isso, refletir sobre isso, refletir sobre isso. E aí foi no processo. E eu vou ser muito sincera, eu não lembro quando foi que eu decidi virar vegetariana. Eu não lembro quando foi assim o dia que eu falei, a partir de hoje eu vou ser vegetariana. Eu não lembro desse dia. Mas eu lembro do dia que eu falei assim, que foi janeiro do ano de 2016, não, 2017. Janeiro de 2017. Eu falei assim, a partir de hoje eu sou vegana. Não tinha estudado, não tinha feito nada. Eu só falei, sou vegana. E aí eu não sabia o que era. Passei um mês só comendo... Um mês não, 2 semanas só comendo frutas. Achando que era assim, só comendo frutas. E aí, obviamente, eu voltei. Eu acho que você nem sabia disso, né, Mari? Você falou que tinha se alimentado mal, porque não sabia, mas enfim, eu não sabia desse detalhe. Pois é. Eu fiquei mais ou menos assim. E aí, obviamente, que eu voltei a comer, né? Tudo. Eu era vegetariana. E eu voltei a comer, enfim, queijo, etc. Só que aí, em julho, no final de julho, mais ou menos, para começo de agosto, eu me deparei com um livro chamado Diário de uma Vegana. Eu esqueci o nome dela agora. E nesse livro, ela estava contando um pouquinho da história dela, do porquê que ela virou vegana. E eu encontrei esse livro na biblioteca. Numa biblioteca é ótimo, né? Numa livraria. Esbarrei com esse livro. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a falar, ué, gente, isso aqui faz sentido pra mim. Isso aqui faz sentido pra mim. Ela é muito famosa. Ela chama Alana Rox. Exatamente, Ela é muito exatamente. famosa. Inclusive, ela tem um programinha de TV, né?
Aham, sim. É, ela é muito famosa. É, ela é maravilhosa, eu gosto muito dela, muito mesmo. Aham. E aí, depois disso, eu comecei a estudar. Porque eu falei assim, ó, eu preciso honrar o meu privilégio social. No mínimo, o mínimo do mínimo, é algo que eu procuro sempre. Por quê? Porque eu preciso honrar o meu acesso à informação. Então eu comecei a falar, eu quero fazer uma escolha. Então eu quero fazer uma escolha consciente. Se eu vou escolher comer queijo, eu quero escolher e não ouvir o que a sociedade colocou que eu tenho que fazer e eu fazer de forma alienada. Então eu falei, eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar sobre a indústria do leite, a indústria do ovo, toda essa indústria por trás, a indústria da carne mais ainda e por aí vai. E estudando, eu vi mais de 8 documentários que tinham na Netflix. Enfim, li artigos e etc. Li livros, inclusive o da Luísa Mel. Chorei demais no livro dela, da Luísa Mel, que é uma ativista, né, que resgata animais, enfim. Depois que eu li, depois que eu estudei, eu passei cerca de 15 a 20 dias estudando muito sobre isso, eu decidi virar vegana. Foi no dia 31, eu acho, de agosto de 2017. E quando eu decidi, eu falei, agora eu vou ser. Não sabia mais de nada, não tinha ideia de como seria. Eu só falei que eu ia ser. E aí foi meu erro, né, Mara? Aí você já pode puxar minha orelha. Porque eu não fui para nutricionista, eu não vi, eu na época eu só falei, eu virei e aí eu fui nos carboidratos e no junk food mesmo, e foi um processo para mim, porque eu falo que quando você vira vegano, você emagrece, para mim foi o contrário, eu engordei, porque eu só comia besteira mesmo. E foram 2 anos assim, comendo besteira. Minha alimentação, ela só melhorou mais agora, no meio do ano passado, que eu comecei a comer mais vegetais, enfim. Mas foi um processo e é uma escolha diária para mim. Até hoje, meu cérebro ainda entende que a carne, ou enfim, é gostosa. Então, sempre quando eu vejo carne, eu vejo queijo, minha boca ainda saliva, porque é o caminho neural, né, que a gente fala que foi formado de forma muito forte. Então, a minha escolha, resumindo agora, foi muito em relação ao o que eu acredito que são meus valores. E eu acho que eu acho muito importante falar isso, que veganismo para mim é amor, é uma forma que eu tenho de demonstrar amor para o mundo. Então não teria nenhum sentido se eu julgasse alguém que não o é. Se eu falasse que a pessoa está errada, que não é isso que ela deve fazer da vida dela e apontasse dedo. Isso não é algo que eu acho certo, porque eu tô falando de amor. Como é que eu tô falando de amor e tô falando que a pessoa tá errada e que é a minha verdade que tem que ser seguida? Então, essa foi a minha história, é a minha história em relação ao veganismo, é como eu estou hoje. Consegui resumir, Mário, um pouquinho. Maravilhoso, assim, maravilhoso. E eu acho que, assim, é muito importante que as pessoas saibam que toda alimentação ela tem que ser cuidada com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, tá? Uhum. Independente a linha de alimentação que você segue, né? Se você é vegana, se você é vegetariana, aqui no meu canal tem muito ovo lacto vegetariano, porque vocês sabem que eu não faço nenhuma receita de carnes, né? Eu não posto receita de carnes porque eu não curto muito, né? Não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu não curto muito, nem sei preparar e nem nada. E também não, eu acho um pouco de mau gosto, tá? Colocar muitas coisas assim. É lógico que, mesmo sabendo disso, existem outras pessoas também que me seguem, que seguem outras linhas, né? E Uhum. eu sempre falo isso. Cuidado com a linha que você está seguindo, porque o mais importante em relação aos alimentos, por exemplo, se você for pensar que a partir de agora você vai ser vegana, ou a partir de agora você vai ser 100% carnívora, porque tem as pessoas que são carnívoros radicais que não comem vegetais, né? Ah, eu não sabia disso, não. Nem sabia que existia. É, e assim, eles só comem carnes ou ovos, né? Oh. E, enfim, Uhum. o que mais me preocupa nessas dietas modernas e ultra radicais, desse tipo de abordagem de carnívoros e tudo mais, o que mais me preocupa é, será que essa pessoa está cuidando de fato da saúde? Assim, porque no meu entendimento,
se você olha para os vegetais como os vegetais entre frutas, verduras e legumes, como a sua grande fonte de energia, entre grande fonte de nutrientes, né, micronutrientes, macronutrientes, entre minerais e vitaminas, né, e outras energias também, através da água, através mesmo da fibra que vai ajudar no seu funcionamento intestinal, você sim vai organizar essa maneira de se alimentar, organizar. Então, todo mundo sabe aqui no meu canal e eu vivo falando isso para as pessoas. A alimentação é cuidado. Então, se você opta por fazer uma alimentação vegana, tudo certo. Tudo certo mesmo, tá? Não existe uma alimentação. Mari, qual é a melhor alimentação? Vegana, vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, uma alimentação carnívora? Qual é a melhor? A melhor é aquela que você cuida com carinho, né? Porque Amei essa resposta. porque assim, independente daquilo que você coloca no seu prato, você fez o alimento, você está colocando nutrientes no seu prato, você está cuidando e, mais do que isso, pesquisando do que você precisa de fato, né? Eu conheço muito vegano que não sabe a quantidade de proteína que deve ingerir por dia, né? E não é uma preocupação que um carnívoro pode ter, mas eu conheço muito carnívoro que não sabe a quantidade de fibras que se deve comer por dia. Então, eu conheço todos os lados. Eu conheço o lado da pessoa que vira vegana e come batata frita do McDonald's, que é vegana, todos os dias, né? Então, assim, não sou. Era eu no começo do veganismo, quando eu virei vegana. Eu não sou contra nenhuma rede de fast food, tá, gente? Muito pelo contrário, eu falo assim, o alimento é para ser honrado. Todo alimento é para ser honrado. Então, a gente não vai falar de alimento porcaria, alimento lixo, alimento não sei o que lá. Mas a gente vai falar os que contribuem para a saúde e aqueles que não contribuem para a saúde, né? Então, assim, alimentos que contribuem para a saúde são aqueles que vêm do pé mesmo, tá? Então, assim, existe alguma forma de tornar a alimentação vegana saudável? Sim, a alimentação vegana, ela é para ser saudável, mas você pode considerar um açúcar, que é um alimento vegano e comer aquilo de repente o dia inteiro, né? Comer uma cocada com açúcar, com coco e tudo mais o dia inteiro e achar que aquilo é 100% saudável só porque é vegano. Então, o vegano não é igual a 100% saudável. O carnívoro não é igual a 100% saudável. O que é igual a 100% saudável são as escolhas que você faz em relação ao que você coloca no seu prato. Isso é definitivo, tá? Mas a partir do momento que você fizer uma escolha como se tornar vegano, você ao mesmo tempo está fazendo uma escolha de agora eu preciso cuidar mais da minha alimentação porque o mundo é carnívoro. Então, tudo que eu pensar, tudo que eu imaginar vem de uma fonte animal, né? É complicado isso, porque as pessoas pensam, eu vou comprar um bolo na padaria. O bolo provavelmente ele foi feito com ovos, né? Sim. Ele foi feito com gordura saturada, com banha, enfim, eu não sei exatamente o que eles usam, né, para produzir, mas até hoje em dia a gente sabe que a única bebida 100% vegana alcoólica que tem é a vodka, né? Até as outras passam por um processo de clarificação que é feita através de gelatina, que é feita através de outros produtos de origem animal. Então, o que eu falo aqui, o que a Bia fez foi essencial. Você quer se tornar vegano? Então você vai atrás do que é ser vegano, você vai atrás do que é isso, né? E não simplesmente aceita as coisas do jeito que são. Eu vou aceitar, porque, bom, enfim, a cerveja vem do trigo, então eu sou vegana. Não é exatamente isso, tá? Não, e Mari, tem até uma coisa que eu queria até acreditar que eu esqueci, que é o seguinte, em relação ao veganismo em si, o veganismo é uma filosofia de vida. É diferente do vegetarianismo. O vegetariano é muito mais ligado à alimentação, mas o veganismo é vida. Porque eu, por exemplo, não, a minha escolha é de não consumir nada que vem de animal e nem testado em animal. Então, por exemplo, desde a minha maquiagem até a minha bolsa não é de couro, minha maquiagem não é testada em animal, meus shampoos não são testados em animais. Então, é um estilo de vida. E me preocupa um pouco a forma superficial que nós tratamos hoje, não só isso, mas muita coisa na nossa vida. Porque é muito, eu vou fazer isso e eu faço isso de uma forma muito superficial, sabe? O que isso realmente significa para você, né? Por que você está escolhendo isso? Quem é você? E como isso se liga ao que você está escolhendo? Quais são os seus valores, sabe? Isso que
que me faz muito pensar. E tem uma coisa também, Mari, que eu esqueci de falar quando você estava falando, que é o seguinte: quando eu me tornei vegana, foi a primeira vez que eu comecei a ler rótulo de alimentos na minha vida toda. Eu nunca li rótulo de alimento, eu só comia. Depois que eu virei vegana, eu fui obrigada a ler, mas eu vou ser muito sincero para vocês. Porque se eu não fosse, não teria sentido, né? Eu falar sobre isso. Eu lia não por causa da minha saúde. E até hoje eu tenho uma relação com minha saúde, trabalhando com minha saúde. Mas eu lia pelos animais, que foi o motivo de eu ter virado vegana. Foi pelos animais. Então eu lia porque eu não queria que seres sofressem por eu estar me alimentando, me vestindo, etc. E, consequentemente, ia no processo da saúde. E nesse processo eu tive, no processo inteiro de veganismo, muitas pessoas confundiam veganismo com saudável. Então olhavam para mim e falavam assim: ah, por isso que você é magra. Sendo que não sabia que ano passado eu tomei 4 antibióticos diferentes com 4 corticóides diferentes. As pessoas estavam me elogiando porque eu estava magra. E eu tava doente, na verdade. E eu tive anemia. E eu tive que tomar B12 na veia. Por quê? Porque eu não cuidei da minha saúde. Então, isso é muito forte. Agora, eu fiz até exame, né? A Mari viu meu exame até no... Acho que foi 2 semanas, né, Mari? E Sim. minha saúde está maravilhosa. É uma conquista mesmo. Porque é um processo de você olhar a rótula de alimento, de você começar a entender, de você suplementar, enfim, com B12 se for o caso. Um processo, né? É um Enfim. processo, definitivamente, né? A gente não vai falar, essa live não é para falar sobre o veganismo, mas a Uhum. experiência da Bia era uma experiência essencial para eu falar para vocês que exames é para fazer sempre, não é vegano que é para fazer, Isso. tá? Acompanhamento médico é para fazer sempre. Exame de B12 é para fazer sempre. Exame de ferro e ferritina é para fazer sempre. Sempre não significa todo mês, mas fazer um check-up uma vez por ano, né? Então, Uhum. cuidar da alimentação é para fazer sempre. Lógico que as pessoas que são veganas, que me procuram com assim, uma maior escala das pessoas veganas que me procuram, acabam se tornando veganas justamente por esse processo do amor o amor com os animais, respeito com o planeta, com o meio ambiente, né? Esse é o primeiro passo. E que eu falo assim, gente, o primeiro passo, ok, vocês já deram, check. Agora, o segundo passo é vocês se respeitarem. Né? Então, quando você come batata em demasia, batata frita, açúcar em demasia, outros alimentos que são veganos e que são saudáveis sim, em pequeniníssima quantidade, mas que a gente não pode deitar e rolar só porque são veganos, aí sim que a gente vai achar o respeito íntegro, porque quando eu falo respeito íntegro, não é só o respeito pelos animais, respeito pelo planeta, respeito pelo outro e por si também. Isso tem que acontecer independente se você se tornar vegano ou não. A história da Bia é muito legal para exemplificar que ela fez uma escolha e a partir dessa escolha ela teve que olhar com muito mais carinho para a alimentação. E você? Está fazendo escolhas. Quais escolhas? Né? Porque assim, a sua saúde pode estar igual a da Bia, que é vegana hoje em dia, é espetacular, mas pode estar igual da Bia um ano atrás, que estava muito ruim, independente daquilo que você coloca na sua boca, né? Se é carne ou não, né? Então a gente precisa cuidar sim e tratar sim dessa questão alimentar e olhar com muito, muito carinho. Até falando em carinho, tem muitas coisas que eu quero falar, né? E que eu quero que você fale muito a respeito do nosso bem-estar emocional, né? E o quanto que isso está ligado à alimentação. Eu conheço pessoas que, quando elas estão muito bem, muito realizadas e pouco ansiosas, elas se alimentam bem pouco mesmo, né? Elas não criam esse hábito de comer sem prestar atenção. E hoje em dia, na quarentena, as pessoas estão muito confinadas Uhum. confinadas, elas estão se alimentando de maneira totalmente errada, totalmente infantil, tá? Então a alimentação infantil está vindo à tona justamente por causa dessa angústia, essa ansiedade. Um dos tratamentos para que a gente consiga compreender e minimizar essa compulsão alimentar é justamente olhar para o nosso emocional. E é por isso que eu trouxe a Bia aqui hoje para falar para vocês sobre essa questão emocional. Eu queria muito que você falasse sobre felicidade, esse estado de felicidade, se é latente ou não, se está dentro da gente, como é que a gente acessa com o filho gritando aqui, professora do homeschooling ali, o chefe do trabalho aqui do outro lado, o marido que não ajuda na casa, enfim, esse cenário hoje que se vê da mulher Uhum. moderna
sob pandemia. Sim, sim. Ô, Mari, só uma coisa, acabou de entrar uma pessoa linda, que é a Nath, que é do Saúde GG. Não sei se vocês se conhecem, mas já quero conectar vocês duas, que tem tudo a ver. Nath, linda, a gente fez uma live, ela faz um trabalho lindo com Uau, a conscientização do corpo, o respeito ao corpo, para e trazendo muito alto amor em relação a pessoas gordas. É muito bonito lindo, o lindo. processo. Tá salvo onde essa live? Pra gente poder ver. Ah, eu não tô salvando as lives que eu tô fazendo no meu perfil, eu não tô salvando. Mas eu indico muito acessar, o perfil dela é lindo, lindo mesmo. Beijo, Nath. GG, saúde GG. Beijão pra Isso, você. só o GG. Sim, vamos lá então. Já tô empolgada aqui, porque eu entro em flow. Mari, inclusive falando nisso, eu preciso até falar assim, ó, Bia, vai me guiando, porque se deixar, eu fico realmente, eu acho que eu tô na sala, conversando aqui e esqueço do tempo, certo? É sério, de verdade, eu sempre aviso isso. É, Tá? Então vamos lá. legal. Eu vou começar a falar para vocês o seguinte: sobre o que é felicidade de acordo com a psicologia positiva. Por quê? Porque a partir daí a gente vai entender onde é que esse processo da alimentação entra, certo? Sim. Então vamos lá. De acordo com a psicologia positiva, eu vou utilizar um conceito da doutora Sonja Lyubomirsky. Ela hoje uma das pessoas mais conhecidas dentro da psicologia positiva. E ela traz o seguinte, que felicidade é um estado construído. Como assim? É o seguinte, não é que eu estou feliz, não. Eu sou feliz, eu me considero uma pessoa feliz. Eu estou alegre ou eu estou triste. É diferente, porque quando eu falo tristeza, quando eu falo alegria, quando eu falo empolgação, prazer, isso eu estou falando sobre emoção. Emoção positiva, ou o que a gente chama dentro da psicologia positiva de emoção negativa. Mas quando eu estou falando de felicidade, dentro desse conceito que eu estou trazendo para vocês, que é o mais utilizado dentro da psicologia positiva, eu estou falando de estado construído. Então, de acordo com esse conceito, felicidade tem dois pilares. O primeiro pilar é você ter mais emoções positivas que negativas no seu dia a dia. Então, por exemplo, você ter mais alegria, empolgação, prazer, entusiasmo no seu dia a dia do que tristeza, angústia, medo. Então, é como se fosse um saldo, uma caixinha de saldo ali. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o que a gente chama de propósito. É isso mesmo, gente. É essa palavrinha tão temida por alguns e tão amada por outros. É você simplesmente perceber que a vida tem sentido do jeito que ela é. É você chegar, por exemplo, hoje, uma terça-feira, chegar em casa e falar: olha para sua casa, sentir aqui o seu coraçãozinho quentinho e falar assim: nossa, amanhã poderia ser igual ao dia de hoje. É esse sentimento. Nada extraordinário aconteceu, mas você sente que a vida por si só vale a pena de ser vivida. É esse sentimento, esse estado, né? Então tem esses dois pilares dentro da psicologia positiva. Então o que acontece? E como é que isso entra no processo da alimentação, né? Existe algo dentro da psicologia positiva que a gente chama de esteredônica. É um conceito, inclusive, trazido, né, pelos filósofos gregos aí pra gente, que é o seguinte: o que é esteredônica? Sabe quando a gente vai lá e compra alguma coisa? Você foi lá e comprou, Mari, um tênis. Você gosta de tênis? Gosto. Mais ou Eu menos, uma sandália. necessito, mas gosto, assim. Mas se ele for muito bonitão, eu vou ficar super feliz. Pronto, exatamente. Então vamos lá, você foi lá e comprou um tênis, certo? Quando você compra o tênis ou qualquer coisa, nós sentimos o quê? Empolgação, fica muito animada, né? Nossa, eu fui, comprei, etc. Só que o que é isso? Isso é o que a gente chama de esteredônica. A gente está falando em emoção. A gente está falando em algo que vem e que é muito corpóreo. A emoção está ligada ao corpo. O nosso corpo, ele sente isso. Então, você fica realmente muito animada. Mas aí, no outro dia, o que acontece? Às vezes, você nem lembra do tênis. Você pode usar uma vez, mas às vezes você nem lembra do tênis mais depois de 2 dias, enfim, passou. E aí, por que é esteredônica? Porque é exatamente isso. Ela é uma emoção. Ela vem, passa, vem, passa, vem, passa, vem, passa. E nesse processo, se você não tiver essa consciência, você vai achar que você precisa sempre comprar. Ou, fazendo o link agora com a alimentação, você precisa sempre o quê?
É. Comer, esse é o grande link. Por quê? Porque quando você come, por exemplo, algo que está ligado sua, à sua infância, por exemplo, uma comida que você, quando era pequeno, sempre comia e que não necessariamente é saudável, certo? Sei lá, um bolo que sua avó fazia. Tem uma Sim, ligação emocional ali, certo? tem. Então, quando você come isso, por exemplo, hoje adulto, você tá muito mal no dia, acordou não muito bem, tá frustrada, decepcionada, etc. Quando você vai lá, eu quero aquele bolo da minha avó. Você não quer só a comida, você quer a emoção que a comida desperta em você. Porque além dela despertar uma emoção de satisfação, satisfação, né, do seu corpo, que você se alimentou, ela também traz um vínculo emocional que você começa a tentar preencher um vazio que você está sentindo naquele momento, por não saber lidar com suas emoções negativas, que é o que a gente chama de psicologia positiva, que é a frustração, o medo e etc. Então, isso, assim, gente, acontece todos os dias se você não começar a entender o que é isso que você está sentindo. E o que é, por isso que é natural do processo, quando, enfim, a gente está passando por um processo muito desafiador emocionalmente, você não está muito bem, etc. Se você não tiver essa consciência, esse autoconhecimento para, primeiro, entender o que é o que a gente costuma falar, né? Quando você está sentindo uma emoção negativa, a primeira coisa que a gente indica é primeiro aceitar que você está sentindo uma emoção negativa é o primeiro ponto. Aceitar, porque se você relutar de não, tá tudo bem, tem uma hora que isso vai vir com muita força. Então a gente indica, aceita a emoção, aceita que você tá com essa emoção negativa, abraça a emoção negativa, entende que você tá com ela, tá tudo bem, eu sou um ser humano, isso me mostra que eu sou um ser humano, que eu tô aqui, é normal sentir isso. E aí, qual é o grande ponto? Depois, entender de onde ela vem. O que é que aconteceu no meu dia que despertou isso em mim? O que é que houve no meu dia que pode ter sido o gatilho para isso ter acontecido? Depois disso, e aí, se você quiser, isso é muito importante, se você quiser utilizar recursos para sair desse estado, que é o que a gente chama de intervenções dentro da psicologia positiva. Se você quiser, quando você está nesse estado de emoção negativa, você utiliza para sair desse estado. Lembrando que às vezes a gente quer curtir ali aquela emoção. O que é curtir é sentir mesmo. Sentir aquela emoção negativa, tá tudo bem, é natural ser humano. E aí, nesse processo vem a autoconhecimento e a autoconsciência de que eu estou sentindo isso e não vai ser, por exemplo, eu comer algo que vai alimentar o vazio que está em mim. Da onde vem esse vazio? E aí é a autoinvestigação. Mari, Mas, eu falei pra você que se deixar eu fico realmente falando. não, mas eu tô adorando. Mas, Bia, até me veio isso muito forte na cabeça. Eu fiz uma live esses dias com um grupo, que é um grupo fechado no Facebook, né? Só com pessoas que já passaram pelo programa de alimentação anti-inflamatória. Uhum. Então, e eu tava falando com as meninas como que a gente abafa tudo, né? A gente não quer sentir os nossos ciclos hormonais, a gente não quer sentir nossos ciclos emocionais, a gente quer Uhum. negar que a gente está sentindo determinadas coisas. E a verdade é que a mulher ela passa por altos e baixos mais do que os homens, né? Porque as oscilações do ciclo elas são muito intensas, né? Uhum. E a mulher, ela acha que ela pode dar conta de tudo, né? Então ela fala, não, não tô ruim, tô bem, mas olha, aconteceu tal coisa. Ela se sente muito acabada, sem energia no final do dia, porque a energia dela foi toda para tampar esse buraco. E que eu falo assim, a operação tapa-buraco da mulher moderna, né? E é mesmo. A mulher moderna, ela tenta tampar todas essas oscilações, porque ela tenta ser o mais perfeita possível profissionalmente, como mãe, como esposa, como dona do lar, né? Ou agora em pandemia mais. E esse movimento de tentar tampar, eles vai tanto a energia da mulher que a mulher ela sempre está esgotada. Então, quando ela chega num grupo de mulheres em que ela se sente compreendida no meio desse meio, ela chega já reclamando, porque ali, naquele momento, ela acha que ela pode ser aceita. E eu Uhum. converso com mulheres o dia inteiro, Bia, e eu escuto reclamações o dia inteiro de mulheres. Queria que você falasse só, pincelasse a respeito de reclamações, o quanto que isso é intenso
na vibração mesmo do corpo, né? Naquilo que você fala em relação a você mesmo, para você, né, internamente, nosso mindset, o que você está programando em relação a você e o que você fala para os outros. Uhum, certo. Vamos lá. Para falar sobre isso, primeiro eu quero trazer algo que é muito importante, que é o seguinte, gente. Existe algo que se chama otimismo, certo? Vamos lá. O que acontece? Otimismo, se a gente começa a entender dentro da psicologia positiva, o otimismo, ele pode ser considerado uma habilidade, certo? Habilidade e que pode ser o quê? Aprendido. Habilidade é aprendível, que a gente chama. Então, otimismo você pode aprender. Como assim? E por que é importante eu aprender isso? Vamos lá. Aqui a gente não está falando do mundo de Poliana. Isso é muito importante ficar claro. Porque quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de otimismo, a gente não está falando que a vida é um mar de rosas. Nem de longe isso. A gente está falando que eu quero me considerar uma pessoa feliz apesar de tudo. Entende o apesar de? O apesar de vem com eu tenho problemas sim, eu tenho desafios sim. Mas olha a diferença já a partir daí. Ao invés de você falar problema, que tal você falar desafio? Porque problema, o que a gente está comunicando para o nosso cérebro? Você gosta de problema, Mari? Não. Eu também não gosto de problema. Mas desafio, o nosso cérebro entende que, opa, desafio existe uma solução por aí. Às vezes eu só que não estou encontrando. Então, a forma como você se comunica, você comunica internamente, você recebe e você é a sua forma de enxergar o mundo, gente. São seus filtros para o mundo. Então, o que acontece? O que é a felicidade, certo? Isso é muito importante. A felicidade, óbvio que aí eu não vou falar aqui sobre a questão material, inclusive hoje eu estava estudando sobre isso, porque você ter bens materiais, até um certo ponto, ele ajuda na sua felicidade, de acordo com a psicologia positiva e com estudos. Mas depois disso, quando você atinge um limite de suficiente, ele já não impacta mais. Então não importa se você tem 100 mil reais ou se você tem 1 milhão de reais para a sua felicidade, entende? De acordo com a psicologia positiva. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é em relação à sua forma de enxergar o mundo. Porque o que é felicidade? Por exemplo, a neurociência considera 4 grandes habilidades para a felicidade, certo? O que é isso? De acordo com a neurociência, de acordo com estudos da neurociência, estudos comprovados, existem 4 habilidades que você pode, durante todos os dias, aplicar para aprender como ser mais feliz. Você desenvolve seu cérebro para a felicidade. Dessas 4 habilidades, eu vou só dar uma pincelada para vocês. Uma se chama atenção plena, que é até algo que eu vou falar aqui daqui a pouco. Atenção plena, que é o seu estado de presença, né? Você está presente no aqui e agora. O outro se chama resiliência. O outro se chama savoring, que é a capacidade de você contemplar, né? Contemplar as emoções, contemplar as pequenas coisas do seu dia. Uhum. E o último se chama generosidade. Certo? É isso tudo. Otimismo entra dentro dessas 4 habilidades da neurociência que ela traz. Otimismo é você começar a perceber a vida por um viés mais positivo. Você começa a treinar seu cérebro para observar o positivo, além de treinar seu cérebro para enxergar o negativo. Por quê? Por que isso é importante? Porque você está exercitando, por exemplo, a gratidão. A gratidão entra dentro dessas habilidades para a felicidade. A gratidão é algo que você pode aprender a exercitar. E quando essa caneta cai e quebra, ou qualquer coisa assim, ao invés de eu reclamar que essa caneta caiu e quebrou, ficar chorando porque essa caneta caiu e quebrou, eu vou olhar e meu cérebro ele vai começar a escanear o que de bom eu posso tirar dessa situação. É assim que a gente treina a gratidão. Existe algo no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. A ciência descobriu há pouco tempo que é a capacidade do nosso cérebro de se desenvolver até o final da vida. Isso quer dizer que antes a ciência acreditava que a felicidade ela vinha
muito da genética. Tinha uma porcentagem muito grande que vinha da genética. E apenas uma pequena porcentagem você podia modificar durante sua vida. Hoje, a ciência já sabe que nós podemos sim desenvolver a felicidade. E como é que desenvolve felicidade? Criando novos caminhos neurais, novas formas de pensar. Então, se hoje você se considera uma pessoa pessimista, e eu imagino aqui que de todas as pessoas que estão aqui, ninguém vai falar que se considera pessimista, porque ninguém quer ser pessimista, porque ninguém quer estar do lado de pessoas pessimistas. Mas isso é assim, neurocientistas falam isso naturalmente. Mas se algo acontece, eu quero convidar vocês a perceberem no dia a dia de vocês. Se algo aconteceu, como é que você pensa assim que aconteceu? Você pensa, nossa, que saco, isso aqui aconteceu, você reclama disso, ou seu cérebro naturalmente escaneia o positivo e você agradece primeiro para depois pensar outro. Se você primeiro reclamou, você provavelmente ainda está com o caminho da neural, né, fortalecido do pessimismo, vamos dizer assim. E Mari, é muito importante falar que eu estou trazendo algo com uma linguagem muito acessível mesmo, só dando uma pincelada como você pediu, porque isso é bem mais profundo, mas só para a gente entender como isso é desenvolvido. E dentro da neurociência tem uma das maiores intervenções, mais conhecidas intervenções dentro da psicologia positiva, se chama Diário da Gratidão, que é o que é o Diário da Gratidão. Todos os dias você vai lá no final do seu dia, escreve 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Nossa, mas Bianca, isso é muita besteira. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso. E eu quero te dizer que se você pensou isso, eu só vou colocar uma sementinha para você. Sabe o que você faz escrevendo 3 gratidões que aconteceram? Sabe o que o seu cérebro faz? É o seguinte: o seu cérebro tem a tendência natural de olhar o negativo de tudo. Que se chama negative bias. É a tendência natural do nosso cérebro de olhar o negativo em tudo. É natural, porque se desenvolveu com a nossa ancestralidade. Porque antes a gente precisava sobreviver. É natural isso. Só que qual é o ponto? Quando chega no final do seu dia e você para pensar no seu dia e para pensar sobre o que de bom aconteceu, porque você tem que listar 3 coisas, o que você está fazendo? Você está ensinando o seu cérebro a criar um novo caminho neural, uma nova forma de pensar. Ao invés dele olhar para o seu dia e escanear os pontos ruins, que são as críticas, por exemplo, que é o que natural acontece, você recebe 10 elogios e uma crítica, você vai focar na crítica, é natural. E aí, o que ele está fazendo? Ó, cérebro, é o seguinte: meu dia foi isso daqui, eu quero tirar 3 coisas boas. Você está pensando nas coisas boas, você está fortalecendo uma nova forma de pensar, que é uma forma de pensar pelo lado positivo. Incrível, maravilhoso isso, Eu gente. acho que deu um overview, né? É um músculo que se trabalha como um músculo que Isso, você vai malhar na academia, gente. E assim, exatamente. sinceramente, assim como o nosso músculo aqui, né, estriado, a gente não malha ele em um dia de academia, né? A gente malha através de uma constante repetição, né? A repetição daquele padrão, né? E uma repetição que vai perdurar por muito tempo, né? Aquela repetição que vai até ir ampliando ao longo do tempo. Isso é muito importante. Você sabe que isso me fez lembrar na Ayurveda a gente aprende muito sobre essas questões de Dinacharya. E Dinacharya, na verdade, é a rotina que você faz durante o dia. O dia, né, precisa de uma rotina que precisa ser congruente e alinhado com a rotina da natureza, com a sua rotina natural, porque isso está na sua genética, querendo ou não, né? Fazemos parte de gerações e gerações de pessoas que se alinharam com a natureza. Então, fazemos parte hoje. Minha avó, por exemplo, acordava com o sol e dormia com o sol. Ela trabalhava na roça. Ela almoçava às 11 horas da manhã, meio-dia no máximo, né? O jantar dela ia ser 5 horas e 7, 8 horas da noite ela ia dormir junto com o sol, né? E a gente faz parte da primeira e segunda geração que não faz isso, né? Ou seja, a gente não tem uma programação genética para não fazer isso. A gente simplesmente vai contra esse poder na natureza. E o que você me falou me lembrou muito sobre essa questão do Dinacharya, que inclusive eu trabalho bastante isso na alimentação anti-inflamatória, no programa de alimentação anti-inflamatória, que não é um programa de alimentação, é um programa de vida anti-inflamatória, que é você respeitar também
a seu período da manhã, a hora que você acorda. Da hora que você acorda até a hora que você vai trabalhar, existe um período que é crucial e que a medicina indiana já fala isso há mais de 5.000 anos, né? E que é extremamente crucial para a sua vida. Você falou antes de dormir essa questão da gratidão. E na Ayurveda se fala muito sobre você acordar, a primeira coisa que você faz é agradecer, né? A hora que você vê um estalinho do sol, você agradece a presença do sol. Mas, Mário, o sol não está lá todos os dias, sim, mas você pode um dia não estar. Só um pequeno detalhe, né, Mari? Pois é. Pois é. E oi, Mari, outra coisa, o diário da gratidão ele pode ser feito de manhã também. Por exemplo, a ideia do Mark Seligman, né, que é o autor dessa teoria, é à noite. Mas, por exemplo, eu faço meu diário da gratidão pela manhã, todos os dias de manhã, quando eu acordo. Maravilhoso. Inclusive, a Magali está falando que está rolando uns aplicativos para isso, tá? Que ela Eu faz o vi diário da aqui, que gratidão todos massa. os dias. Muito Não legal. sabia, não. Legal. Maga, então, gente, tem aplicativo para o Diário da Gratidão, tá? E eles falam quanto que é importante e decisivo você acordar já agradecendo, né? E quando você acorda já agradecendo e orando, a sua, independente da sua religião, porque não estamos falando aqui de religião, independente do que vai acontecer no seu dia, provavelmente o seu dia ele vai estar mais congruente e mais alinhado, né? Agora, se a primeira coisa que você faz ao abrir seus olhos é pegar seu celular, ligar a internet, se já não tiver ligada, e acessar seu Instagram, suas redes sociais e tudo mais, provavelmente você vai estar desordenando o seu cérebro a hora que você acorda. E essa parte da manhã, ela é tão essencial na medicina indiana que se fala assim, você acorda, faz o seu período de agradecimentos, faz o seu período de oração, faz as suas limpezas, ou seja, vai no banheiro, faz suas necessidades, tudo mais. Depois faz atividade física, porque é mais um período de desintoxicação, é o melhor período de desintoxicação que você tem. Depois você vai tomar um banho, no final do banho você agradece novamente. E aí você está pronto para tomar o seu café e começar seu dia. Ou seja, as pessoas elas invertem um pouco esse processo que é natural e congruente com a natureza, com o natural. Bia, a gente tem 8 minutos. Quê? Verdade. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Eu quero fazer uma live só sobre atenção plena e meditação com você. Quero fazer sim, gente. Então a gente vai falar. Eu tô prometendo isso para vocês que a gente vai falar sobre atenção plena e meditação. Mas olha o quanto que a gente viajou e quanto que é importante você cuidar dos seus estados emocionais e mentais e quanto que você pode treinar isso. Ah, mas eu não nasci sabendo fazer. Não tem problema, você aprende, né? Como todo mundo. E Ninguém aprende. nasceu aqui maravilhosa. Não, eu acho que Todos não nós mesmo. estamos aprendendo. Poucos seres assim iluminados, poucos grupos, né? Mas assim, a maioria das pessoas não, com certeza. Então, assim, é algo que se aprende, é algo que se treina, né? Assim como a alimentação. Então, a gente falou muito sobre esse link da emoção com a alimentação, do quanto que a gente vai comendo sem perceber, você comer sem pensar sobre aquilo. A primeira coisa que você falou aqui nessa live foi: ué, por que eu como esse hambúrguer? Né? A pessoa não para pensar porque ela está comendo aquilo, ela não para ler o rótulo, ela não para se interessar o que vai entrar no corpo dela e vai fazer parte de cada célula do corpo dela. Tudo aquilo que entra vai fazer parte das suas células, né? E que entram de todas as formas e todos os sentidos, né? Possíveis também. E isso é muito importante. A gente filtrar a alimentação como um todo. Bia, quero que você fale assim rapidamente, né? Porque agora a gente já reduziu uns 2 minutinhos. Um pouquinho sobre os cursos que você dá, assim, se tem algum disponível, porque eu já estou curiosíssima, que já quero me inscrever no próximo. Sim, então, primeiro passou muito rápido, gente. Meu Deus do céu, muito rápido. E segundo é o seguinte, o que acontece? Hoje, o meu principal o curso em mentoria que eu entrego é mentoria de talentos e pontos fortes. Por quê? Porque eu pessoalmente acredito, e dentro da psicologia positiva também a gente entende que você se conhecer, entender o que você é bom, é começar a treinar seu cérebro para o positivo e começar de você.
Então, hoje, a base do que eu entrego, o primeiro passo é a mentoria de talento e pontos fortes, tanto em grupo quanto individual. Então, eu entrego mentoria individual e também em grupo. A gente vai ter uma turma, inclusive, esse final de semana, de mentoria em grupo de talentos e pontos fortes. Sou eu e o Kiko, que nós fomos formados pela Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa e desenvolvimento humano do mundo hoje. Na verdade, a Gallup hoje ela se denomina, né, uma empresa em si e é uma das maiores do mundo. E nós somos formados aqui no Brasil, duas das pessoas, né, que pode entregar isso aqui na Bahia. E a gente vai fazer essa turma final de semana. E se você tiver interesse, enfim, quiser conhecer melhor, vai lá no meu perfil, manda um direct. Eu sou facilitadora hoje da Casulo, que é uma academia de propósito. Então é o que a gente faz todos os dias. Vai lá, me segue e manda uma mensagem para você conhecer um pouquinho do trabalho, enfim. Muito lindo. Se vocês entrarem no perfil da Bia, vocês vão ver que na descrição do perfil tem lá o IG da Casulo. Então, E vocês podem entrar direto na Casulo. Vocês podem chamar tanto no direct da Bia quanto no direct da Casulo, tá? E se interessar a respeito disso. Agora, na quarentena, tá rolando uma galera que tá perdida, né? Perdida em relação às suas potências profissionais, perdida em relação ao que vai fazer, perdida em relação às decisões que tomar, né? Eu conheço uhum. muitas pessoas agora que estão muito indecisas, conheço pessoas que estão muito indecisas. Essa indecisão ela gera um medo, ela gera uma angústia. Então, o que eu falo assim, não é só para profissional. Então, se você quiser uma, né, uma claridade profissional, é legal também. Mas se você quiser uma claridade de vida, então, o seu caminho, o seu propósito, eu confio na Bia, porque eu falo assim, ela realmente ela faz o que ela prega, né? Ela busca isso dentro de si. E ela busca trazer mais para as pessoas que estão ao redor dela. Isso é muito lindo. E para quem não sabe, né, a Bia já está inscrita na Detox Kitchen, né? Sim, e tô animada, muito animada. A Detox Kitchen é o meu programa de alimentação anti-inflamatória. Quando eu falo alimentação, é ajuste de tudo. Então, é isso que eu falei sobre o Dinacharya, sobre o agradecimento, sobre a rotina da manhã, que é essencial para delimitar e carimbar a rotina do seu dia inteiro. Esse tipo de prática se aplica também na Detox Kitchen. É um detox que a gente cuida muito da atenção ao corpo, respeito ao corpo, respeito ao alimento, respeito ao cozinhar, sabe? As pessoas vêm com muita cargas e muitas crenças em relação ao cozinhar, do tipo, ah, eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, eu não quero colocar a mão na massa, mas mal elas sabem que preparar um chá é cozinhar, é você transformar o alimento, né? Você bater uma vitamina é você cozinhar, você temperar uma salada é você cozinhar. E tudo de uma maneira rápida e prática, porque na minha vida eu precisei de alguma coisa extremamente rápida e prática. Mas não é porque é rápido e prático que precisa ser feito nas pressas e sem a intenção. Então a gente também aprende na Detox Kitchen a colocar a intenção no alimento, o respeito no alimento. A gente começa a próxima turma dia 14 de setembro, então tem ainda vagas, né? E tem como você se inscrever. O link está lá na minha bio, mas também vocês podem me chamar pelo direct. São 10 dias a partir do dia 14 de setembro, porém, a gente faz as inscrições uma semana antes de começar o programa, porque essa semana é a semana de você se planejar, organizar, assistir às aulas da plataforma, já entrosar com o grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente vai trazer para entrosar as pessoas, para conectar as pessoas que começarão todas juntas, né? Então, eu falo assim, não é um programa de 10 dias, é um programa que começa quando você quiser. Então, se você começar a fazer a sua inscrição amanhã você já recebe sua pré-consulta, já pode aplicar essas práticas para a vida e o resto da sua vida você pode aplicar, sim, essa alimentação anti-inflamatória, que serve para todo mundo. Serve para quem está com sobrepeso, inchaço, inflamações no corpo, inflamações articulares, problemas intestinais, intestino muito preso, intestino muito solto, gases, problemas de dores de cabeça constante, né? E eu conheço quase que todo mundo que sofre com problemas inflamatórios, né? Então a gente sim, a gente trata através do programa. Então é um programa anti-inflamatório, não é só alimentação, mas aquilo que a gente faz para a vida inteira. Também é só me chamar no direct. A Bia, queridíssima, vai fazer parte da nossa Detox. Sim.
E já tive minha pré-consulta e estou muito animada para fazer. E, inclusive, de cozinhar, viu, Mari? Que você falou agora. E cozinhar, eu tenho algumas crenças e eu estou aberta para a gente entender, né? Todo o processo. Enfim, estou bem animada. Maravilhoso. E é super adaptável. Se você come carne, se você não come, se você é vegano. Super adaptável para todas as pessoas, né? Adolescentes que querem fazer também. E eu estou aqui com 30 segundos de limite. Ah, passa muito rápido. Adorei. Tchau, gente. Gratidão. Obrigada, Mari. Foi lindo. Nem deu tempo de tirar as dúvidas, mas fica para a próxima live. É verdade. Beijão, queridos. Beijo. Tchau.